Senhoras e senhores, hoje quero falar com vocês sobre algo que tem impedido muitas mulheres de avançar, a necessidade de ser amável à custa de ser forte. Muitas de vocês foram ensinadas desde a infância a sempre sorrir, sempre dizer sim, nunca causar conflitos e colocar a felicidade dos outros acima do seu próprio bem-estar. Mas deixem-me dizer algo, Deus não as criou para serem tapetes. Ele as criou com propósito, força e dignidade. Ser amável não é o mesmo que ser piedosa. Com frequência, o mundo ensina às mulheres que a sua maior virtude está em quão agradáveis, acomodatícias e autossacrificantes elas podem ser. Desde pequenas, muitas meninas são condicionadas a acreditar que o seu valor está em quão bem conseguem fazer os outros se sentirem confortáveis, em quão bem reprimem suas próprias necessidades pelo bem dos outros e em quão bem podem agradar aqueles ao seu redor. Mas isso não é o que Deus chama suas filhas a serem. Ele não as pede para serem passivas, para ficarem em silêncio diante da injustiça ou para colocarem seu próprio bem-estar de lado para obter a aprovação dos outros. Em vez disso, ele as chama para serem amáveis, mais fortes, compassivas, mais sábias, amorosas, mais firmes em sua fé. A verdadeira piedade não significa dizer sim a tudo e a todos. Não significa permitir que outros a tratem mal para manter a paz. Não significa esconder sua força ou diluir sua fé para ser aceita. Ser piedosa significa andar na verdade, defender a justiça e honrar a Deus acima das opiniões das pessoas. A amabilidade muitas vezes leva ao compromisso, mas a piedade exige convicção. Uma mulher que segue a Deus não é guiada pelo medo de ofender os outros, mas pelo desejo de fazer o que é certo. Ela não busca se encaixar com o mundo, mas se esforça para viver conforme a vontade de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, vemos muitos exemplos de mulheres piedosas que não eram simplesmente amáveis, mas eram corajosas, ousadas e inabaláveis em sua fé. Esther não ficou sentada em silêncio quando seu povo estava em perigo. Ela arriscou sua vida, falou diante do rei e tomou atitudes para salvar a nação judaica. Ruth não foi passiva em relação ao seu futuro. Ela deu passos de fé, trabalhou duro e se posicionou de acordo com o plano de Deus. Débora não era apenas amável e acomodada. Ela era uma líder, uma guerreira e uma juíza sobre Israel. Essas mulheres não eram fracas, nem estavam consumidas pelo desejo de ser agradadas. Elas eram impulsionadas pela sua fé, seu propósito e sua obediência a Deus. O perigo de tentar ser amável em vez de piedosa é que muitas vezes isso leva ao desejo de agradar aos outros. Quando uma mulher prioriza ser agradável em vez de ser justa, ela tomará decisões com base no que os outros pensam, em vez de no que Deus ordena. Ela hesitará em falar a verdade porque teme a rejeição. Ela tolerará maus tratos porque quer ser vista como perdoadora. Ela colocará suas necessidades em segundo plano, pensando que o autossacrifício é a maior virtude, mesmo quando isso a leva à própria destruição. Mas Deus nunca quis que suas filhas vivessem na prisão da aprovação dos outros. Ele as chama para serem livres, para serem ousadas e para andarem em sua força. Jesus não era amável da maneira como o mundo define. Ele não evitava conflitos para manter a paz, nem dizia sim a todos que exigiam seu tempo, atenção ou milagres. Ele era amoroso, compassivo e misericordioso, mas também firme, sábio e discernente. Ele denunciou a hipocrisia, confrontou o pecado e estabeleceu limites. Ele se afastou daqueles que tentaram manipulá-lo e nunca comprometeu a verdade para agradar aos outros. Se o Filho de Deus não viveu para agradar as pessoas, então, por que seus seguidores deveriam fazê-lo? Para uma mulher que deseja viver com piedade, o primeiro passo é reconhecer que seu valor não está atrelado a quão bem ela atende às expectativas dos outros. Ela não foi chamada para ser tudo para todos, mas para ser obediente a Deus. Isso significa aprender a dizer não quando necessário. Significa recusar tolerar desrespeito, manipulação ou maus tratos. Significa manter-se firme na fé, mesmo quando isso incomoda os outros. Significa falar a verdade com amor, mesmo quando não é o que as pessoas querem ouvir. Significa se afastar de situações, relacionamentos ou ambientes que a afastam do propósito de Deus para a sua vida. O mundo pode não entender uma mulher que escolhe a piedade em vez da amabilidade.
Alguns podem chamá-la de difícil, teimosa ou até mesmo rude, porque ela se recusa a se conformar com suas expectativas. Mas o que importa não é o que o mundo diz, mas o que Deus diz. Ele chama suas filhas para serem mulheres de força e dignidade, mulheres que não vacilam diante da pressão, mulheres que não vivem com medo da rejeição. Uma mulher que anda com Deus não precisa da validação das pessoas, porque ela já é plenamente conhecida, plenamente amada e plenamente aceita pelo seu Criador. O inimigo quer que as mulheres acreditem que seu propósito é ser agradáveis, agradar aos outros e nunca desafiar o status quo. Mas o plano de Deus é muito maior. Ele chamou suas filhas para serem líderes, guerreiras e portadoras da verdade. Ele lhes deu sabedoria, coragem e discernimento. Ele as capacitou para serem mais do que apenas amáveis, ele as chamou para serem justas. E quando uma mulher abraça esse chamado, ela entra no poder pleno e na liberdade que Deus projetou para a sua vida. Jesus foi amoroso, mas nunca fraco. Essa é uma verdade que todo crente deve entender, especialmente as mulheres que foram condicionadas a acreditar que o amor significa sempre ceder, sempre ser agradáveis e nunca firmar-se. Jesus foi o exemplo perfeito de amor, mas também foi o exemplo perfeito de força, sabedoria e autoridade. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e perdoou os pecadores, mas nunca permitiu ser usado, manipulado ou silenciado. Ele foi gentil, mas também ousado. Ele foi compassivo, mas também firme. Seu amor não o tornou fraco, ele o tornou poderoso. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um homem profundamente conectado às pessoas, mas que não era controlado pelas suas opiniões. Ele amou os perdidos, mas nunca permitiu que suas expectativas ditassem suas ações. Curou multidões, mas também se afastou quando as pessoas tentaram forçá-lo a seguir sua agenda. Estava cercado por multidões, mas muitas vezes se retirava para ficar a sós com Deus. Ele deu livremente, mas estabeleceu limites. Perdoou os pecadores, mas os chamou ao arrependimento. Seu amor não se tratava de agradar as pessoas, mas de conduzi-las à verdade, mesmo quando essa verdade era difícil de ouvir. Muitas mulheres foram ensinadas que amar significa sempre dizer sim, nunca decepcionar os outros e colocar-se em último lugar em todas as situações. Disseram-lhes que a gentileza significa nunca confrontar, nunca desafiar e nunca se defender, mas esse não é o amor que Jesus demonstrou. Jesus nos mostrou que o amor verdadeiro não se trata de agradar as pessoas, mas de honrar a Deus. Trata-se de falar a verdade com amor, mesmo quando essa verdade é recebida com resistência. Trata-se de manter-se firme na justiça, mesmo quando os outros não aprovam. Trata-se de estabelecer limites, mesmo quando as pessoas não compreendem. Quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas explorando o povo, ele não ficou em silêncio para manter a paz. Ele não sorriu educadamente e se afastou para evitar o confronto. Ele virou as mesas e os expulsou, declarando que a casa de seu pai não seria transformada em um mercado. Isso foi um ato de ira justa, de autoridade sagrada, de um amor profundo e poderoso por Deus e por seu povo. Jesus não tolerou a injustiça e não permitiu que o erro continuasse sem ser corrigido. Seu amor era ativo, forte e inabalável. Jesus também falou com ousadia ao se dirigir aos líderes religiosos de seu tempo. Ele os chamou de hipócritas, os advertiu sobre seus corações endurecidos e expôs sua corrupção. Ele não teve medo de desafiar aqueles que desviavam os outros. Ele não se retraiu diante da oposição, nem alterou sua mensagem para conquistar a simpatia dos poderosos. Seu amor pelo povo era grande demais para deixá-los viver na mentira. Seu compromisso com a verdade era maior do que sua preocupação com a popularidade. Ao mesmo tempo, Jesus estava cheio de compaixão. Ele chorou pelos corações partidos, abraçou os marginalizados e estendeu misericórdia àqueles que o procuravam. Mas, mesmo em sua misericórdia, ele nunca comprometeu sua verdade. Quando perdoou a mulher pega em adultério, não a mandou embora com palavras reconfortantes. Ele disse a ela para ir e não pecar mais. Seu amor não era um amor que permitia o pecado ou deixava a destruição continuar. Seu amor era aquele que chamava as pessoas para algo maior, que exigia a transformação, que conduzia as pessoas à liberdade.
Uma mulher que segue a Cristo deve entender que ela é chamada a amar como Ele amou. Isso significa ser gentil, mas nunca fraca. Significa ser compassiva, mas nunca permitir que se aproveitem dela. Significa estabelecer limites, defender o que é certo e se recusar a ser controlada pelo medo do que os outros possam pensar. Uma mulher piedosa não precisa buscar a aprovação das pessoas quando já tem a aprovação de Deus. Muitas mulheres hesitam em dizer não porque temem ser vistas como ríspidas. Elas se permitem ser sobrecarregadas, maltratadas e manipuladas porque pensam que isso é o que significa ser amorosa. Mas Jesus nunca chamou seus seguidores para viverem escravizados às expectativas dos outros. Ele os chamou para viver em liberdade, andar na força e firmar-se na verdade. O amor não significa permitir que os outros ultrapassem limites, se aproveitem ou a maltratem. O amor significa conhecer o seu valor, andar com sabedoria e se recusar a deixar que alguém a afaste do plano de Deus para a sua vida. Jesus nunca se desculpou por sua força, nunca suavizou sua mensagem para deixar os outros mais confortáveis, nunca permitiu que os outros ditassem sua missão. Ele estava focado, inabalável e completamente comprometido com a vontade de seu Pai. Seu amor era poderoso, sua presença imponente e sua autoridade inegável. E, como seguidores de Cristo, somos chamados a andar com essa mesma força. Uma mulher que entende essa verdade não se sentirá mais culpada por se defender. Ela não se sentirá mais obrigada a dizer sim a todas as demandas que lhe são feitas. Ela não tolerará mais desrespeito, manipulação ou abuso em nome de ser gentil. Em vez disso, ela andará no poder do amor de Deus, um amor que é forte, sábio e inabalável. Ela falará a verdade com ousadia, estabelecerá limites com confiança e tomará decisões baseadas na fé, e não no medo. Quando uma mulher segue o exemplo de Jesus, descobrirá que seu amor se torna mais poderoso, e não menos. Ela amará profundamente as pessoas, mas não permitirá que elas a controlem. Ela servirá aos outros, mas não será usada. Ela perdoará, mas não permitirá maus-tratos repetidos. Ela andará com bondade, mas não será fraca. Sua força não afastará as pessoas, ela atrairá as pessoas certas para mais perto. O mundo pode não entendê-la sempre, mas Deus honrará a sua obediência. Este é o tipo de amor que transforma vidas. Este é o tipo de amor que muda o mundo. E este é o tipo de amor no qual toda mulher é chamada a viver. Jesus foi amoroso, mas nunca foi fraco, e você também não deve ser. Buscar agradar aos outros leva ao compromisso, e o compromisso leva a uma vida que não está totalmente rendida a Deus. Muitas mulheres foram ensinadas que seu valor está relacionado a quanto elas podem acomodar os outros, quão agradáveis podem ser e como conseguem manter a paz. Elas vivem suas vidas dizendo sim quando na verdade querem dizer não, tolerando situações que as drenam e se esforçando demais para atender expectativas que nunca foram feitas para elas. Mas, quando uma mulher vive para agradar as pessoas, ela lentamente vai se perdendo. Ela troca suas convicções por aprovação, sua voz por aceitação e seu propósito por validação. Ela sacrifica seu próprio bem-estar no altar de ser gostada e, ao fazer isso, se afasta cada vez mais da vida que Deus a chamou para viver. O perigo de agradar aos outros é que isso faz com que as pessoas se tornem a autoridade sobre sua vida, em vez de Deus. Quando uma mulher se preocupa mais em fazer os outros felizes do que em andar em obediência a Deus, ela começa a comprometer seus padrões. Ela tolerará desrespeito porque não quer desagradar ninguém. Ela permanecerá em relacionamentos que a diminuem porque tem medo de ficar sozinha. Ela permanecerá em silêncio em situações onde deveria falar, por medo de confrontação. Ela concordará com o que os outros querem, mesmo quando isso for contra o que ela sabe ser certo. Com o tempo, ela se tornará alguém que não reconhece mais, alguém moldada pelos desejos e opiniões dos outros, e não pela verdade de Deus. Jesus advertiu sobre os perigos de buscar a aprovação das pessoas em vez da aprovação de Deus. Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, ou você viverá para a aprovação das pessoas, ou viverá para a glória de Deus, mas não pode fazer as duas coisas. O problema de correr atrás de aprovação é que isso nunca é o suficiente. As expectativas das pessoas estão sempre mudando,
suas opiniões são inconsistentes e sua validação é temporária. Uma mulher que constrói sua vida na base instável da aprovação dos outros sempre sentirá que não é boa o suficiente, que está sempre tentando atingir padrões impossíveis. Mas, quando ela âncora sua vida na verdade de Deus, ela se mantém firme. Ela sabe quem ela é, sabe seu valor e não vive mais com medo da rejeição. O compromisso acontece em pequenos passos. Começa com dizer sim para coisas que parecem erradas, ficar em silêncio quando algo precisa ser abordado e ignorar a voz de Deus para agradar aos outros. Parece inofensivo no começo, mas com o tempo, cria distância entre a mulher e sua fé. Ela se encontra fazendo desculpas para coisas que antes defendia firmemente, justificando relacionamentos que a afastam de Deus, tolerando comportamentos que antes entristeciam, perdendo a força para dizer não, porque passou tanto tempo dizendo sim. E, antes que perceba, estará vivendo uma vida que não reflete mais o chamado que Deus colocou sobre ela. Mas Deus não chama suas filhas para viverem com medo do que os outros pensam. Ele as chama para permanecerem na justiça, para andar com ousadia e viver com convicção. Uma mulher que teme ao Senhor não precisa temer as pessoas. Ela não precisa da validação delas, pois já foi validada por quem a criou. Ela não precisa da aprovação delas, pois já foi aprovada por Deus. Ela não precisa se conformar para se encaixar, porque ela foi feita para se destacar. Quando uma mulher escolhe parar de agradar as pessoas e começa a agradar a Deus, ela entra na verdadeira liberdade. Essa liberdade a permite estabelecer limites sem culpa, diz não sem medo, se afastar de situações que não honram o seu valor, viver em alinhamento com a sua fé, em vez de reagir às expectativas dos outros. Ela deixa de comprometer quem ela é para deixar os outros confortáveis. Ela não muda mais para se encaixar em espaços nos quais nunca foi chamada para estar. Ela não sacrifica mais sua paz, sua alegria ou seu relacionamento com Deus pela satisfação temporária de ser gostada. Jesus nunca comprometeu sua missão pela aprovação dos outros. Ele não era movido pelas opiniões das pessoas, fosse elas elogiando ou rejeitando-o. Ele se manteve focado em seu propósito, imune às pressões da multidão. Quando as pessoas tentaram fazê-lo rei em seus próprios termos, ele se afastou. Quando os fariseus tentaram pegá-lo com suas perguntas, ele respondeu com sabedoria e autoridade. Quando o jovem rico queria segui-lo, mas não estava disposto a abrir mão de sua riqueza, Jesus não mudou sua mensagem para torná-la mais fácil. Ele o deixou ir embora. Jesus foi claro sobre o que era necessário para segui-lo e nunca suavizou a verdade para fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis. Uma mulher que segue Cristo deve ter a mesma coragem. Ela deve estar disposta a se afastar de relacionamentos que a forçam a comprometer-se. Ela deve estar disposta a dizer não para coisas que a afastem de sua fé. Ela deve estar disposta a se manter firme na verdade, mesmo quando isso significar ficar sozinha. Ela deve estar disposta a desapontar as pessoas para obedecer a Deus. Ela deve estar disposta a abandonar a necessidade de aprovação e substituí-la pelo desejo de honrar o Senhor em tudo o que faz. Quando uma mulher escolhe viver para Deus, em vez de viver para as pessoas, ela descobre que as pessoas certas serão atraídas para ela, não porque ela se esforça ao máximo por elas, mas porque ela anda em confiança e verdade. Ela atrairá relacionamentos baseados no respeito mútuo, não na sua capacidade de agradar. Estará cercada por aqueles que apreciam pelo que ela é, e não pelo que ela pode fazer por eles. Ela não se sentirá mais drenada, exausta ou insatisfeita, porque já não vive uma vida de constante compromisso. Ela será energizada por um propósito, fortalecida pela fé e realizada pela presença de Deus. Agradar aos outros é uma armadilha, mas Deus oferece liberdade. O compromisso é um caminho lento para o arrependimento, mas a obediência leva à paz. Quando uma mulher deixa de viver para a aprovação dos outros e começa a viver para a glória de Deus, ela entra na vida para a qual foi criada. Ela se torna ousada, inabalável e destemida em sua fé. Ela não vive mais nas sombras do que os outros esperam dela, mas se ergue para a plenitude de quem Deus a criou para ser. A verdadeira bondade não é ser passiva, nem permitir que os outros se aproveitem de você. Trata-se de se manter firme na verdade, falar com sabedoria e agir com força. Muitas mulheres acreditam que,
para ser bondosas, precisam ser agradáveis em todas as situações, nunca confrontar conflitos e sempre colocar os outros antes de si mesmas, até ao custo de seu próprio bem-estar. Mas essa não é a bondade que Deus chama suas filhas a viver. A verdadeira bondade não é fraqueza, mas força sob controle. É a capacidade de estabelecer limites com graça, de se afastar de situações prejudiciais com dignidade e de se manter firme em seus valores sem ser ríspida ou cruel. Uma mulher que é verdadeiramente bondosa não permite que os outros a tratem com desrespeito. Ela não permanece em silêncio diante da injustiça. Ela não tolera ser usada, manipulada ou maltratada sob a falsa crença de que ser legal significa suportar tudo sem falar. Não há nada de justo em permitir que os outros pisem em você. Jesus, embora cheio de compaixão e misericórdia, nunca teve medo de confrontar aqueles que precisavam de correção. Ele derrubou as mesas no templo quando viu corrupção. Falou a verdade aos fariseus quando tentaram enganá-lo. Ele denunciou a hipocrisia, não porque faltasse bondade, mas porque a verdadeira bondade não ignora a injustiça. Muitas mulheres foram condicionadas a pensar que estabelecer limites é ser cruel, que dizer não é egoísmo e que priorizar a si mesmas é errado. Mas bondade não é fazer todo mundo feliz enquanto você sofre em silêncio. Bondade é viver em alinhamento com a verdade. É tratar as pessoas com respeito, mas também exigir respeito em troca. É ser amorosa sem permitir que outros abusem desse amor. Uma mulher que compreende isso não terá medo de se afastar de pessoas que a maltratam. Ela não se sentirá culpada por proteger sua paz. Não hesitará em defender a si mesma quando necessário. Quando uma mulher confunde ser gentil com ser excessivamente acomodada, ela frequentemente se encontra exausta, ressentida e insatisfeita. Ela diz sim quando quer dizer não. Tolerando coisas que a deixam desconfortável só para evitar conflitos, ela reprime seus sentimentos para que os outros não se sintam desconfortáveis. Mas, ao fazer isso, ela se desconecta de sua verdadeira essência. Perde sua voz, sacrifica suas próprias necessidades e as pessoas ao seu redor, em vez de apreciarem sua bondade, começam a tomar isso como garantido. Elas passam a esperar que ela diga sempre sim, esteja sempre disponível e coloque-os em primeiro lugar. Deus não chama suas filhas para viverem como tapetes. Ele as chama para viver como vasos de força e sabedoria. Uma mulher verdadeiramente bondosa sabe que não pode dar de um copo vazio. Ela sabe que, se estiver constantemente dando sem se reabastecer, eventualmente não terá mais nada para oferecer. Ela entende que cuidar de si mesma não é egoísmo, é uma necessidade. Ela não permite que a culpa a manipule a ponto de se sobrecarregar. Ela sabe que a verdadeira bondade vem de um lugar de integridade, não de exaustão ou obrigação. A Bíblia nos diz para amarmos ao próximo como a nós mesmos, mas esse mandamento implica que devemos primeiro saber nos amar. Uma mulher que realmente entende o amor sabe que não se trata de se sacrificar até a exaustão. Trata-se de dar de um lugar de força, estabelecendo limites quando necessário e garantindo que ela não seja drenada por aqueles que só a exploram. Uma mulher verdadeiramente bondosa age com sabedoria. Ela não permite que relacionamentos tóxicos a esvaziem. Ela não se sente culpada por deixar pessoas que não a respeitam para trás. Ela entende que se afastar daqueles que a maltratam não é ser cruel, é necessário. Muitas mulheres temem que, ao deixarem de se sobrecarregar, as pessoas as vejam como frias ou cruéis, mas a verdade é que as pessoas que realmente a valorizam e respeitam irão honrar seus limites. Elas a apreciarão pelo que ela é, não apenas pelo que faz por elas. E aquelas que só buscavam se aproveitar dela se revelarão quando não tiverem mais acesso irrestrito ao seu tempo, energia e bondade. Não é uma perda se afastar de pessoas que a valorizavam apenas pelo que você poderia lhes dar. Na verdade, é um ganho cercar-se de quem a ama e respeita por quem você é. A bondade nunca deve vir à custa da própria dignidade. Uma mulher que anda com Deus entende que pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Ela pode ser amorosa sem ser submissa. Pode ser compassiva sem permitir que os outros se aproveitem dela. Jesus, o próprio exemplo perfeito disso, demonstrou amor por todos, mas nunca comprometeu sua missão.
Ele foi gentil com aqueles que precisavam de graça, mas também foi ousado ao falar a verdade. Foi perdoador, mas nunca se deixou manipular. Ele andou com amor e força, e chama seus seguidores a fazerem o mesmo. Uma mulher verdadeiramente bondosa sabe quando falar e quando ficar em silêncio. Ela sabe quando permanecer e quando se afastar. Ela não se permite ser manipulada pela culpa para continuar em situações prejudiciais. Ela não permanece em relacionamentos que a drenam só porque tem medo de ser vista como cruel. Ela entende que, às vezes, a coisa mais gentil que pode fazer por si mesma e pelos outros é se afastar do que não lhe serve bem. A bondade não consiste em reprimir suas próprias necessidades para fazer os outros se sentirem confortáveis. Trata-se de equilibrar o amor com a sabedoria, a graça com os limites e a generosidade com discernimento. Uma mulher que compreende isso já não busca agradar a todos. Ela não sacrifica seu bem-estar para manter uma imagem de bondade. Ela sabe que seu valor não está no quanto consegue suportar, mas no quanto honra a si mesma e o chamado que Deus colocou em sua vida. Ela não dá infinitamente para aqueles que não a apreciam. Ela não permanece em silêncio quando algo precisa ser dito. Ela não permite ser manipulada para se comprometer demais. Ela não se sente obrigada a estar sempre disponível para todos. Em vez disso, age com sabedoria. Ela sabe que dizer não a torna cruel, mas sim sábia. Sabe que proteger sua paz não a torna egoísta, mas forte. Sabe que se afastar de quem não a valoriza não a torna cruel, mas sim livre. Uma mulher verdadeiramente bondosa se mantém firme no que é. Ela não muda a si mesma para se encaixar em lugares onde nunca deveria estar. Ela não se exaure tentando atender expectativas irrealistas. Ela não vive sob a pressão de sempre fazer os outros felizes. Em vez disso, prioriza seu bem-estar, sua paz e seu propósito. Ela sabe que pode ser bondosa sem ser explorada. Ela sabe que pode ser amorosa sem ser excessivamente acomodada. Ela sabe que a verdadeira bondade não é permitir que os outros a pisoteiem. Trata-se de agir com sabedoria, força e graça. Uma mulher que conhece seu valor não depende da validação externa para se sentir valiosa. Ela não mede sua importância pelo quanto faz pelos outros, pelo quão bem agrada às pessoas ou pela quantidade de aprovação que recebe. Ela entende que seu valor não é determinado por quantas pessoas agradam, com que frequência é elogiada ou quanto é necessária. Seu valor é inerente, inabalável e não depende da opinião dos outros. Quando uma mulher opera a partir dessa compreensão profunda, ela não busca mais aprovação à custa de sua própria paz. Ela não se curva para ser aceita. Não se permite ser drenada por relacionamentos que não a honram. Ela se mantém firme na certeza de que é suficiente como é, sem precisar provar nada a ninguém. Muitas mulheres foram condicionadas a buscar validação através de sua bondade, sua disposição para se sacrificar e sua capacidade de acomodar os outros. Elas acreditam que, se fizerem o suficiente, derem o suficiente e servirem o suficiente, serão amadas em retorno. Mas o amor conquistado por meio do autossacrifício não é amor verdadeiro, é uma aceitação condicional que vem à custa do próprio bem-estar. Uma mulher que entende seu valor não precisa se sobrecarregar para ser valorizada. Ela sabe que o amor nunca deve exigir que ela se esgote. Ela não encontra sua identidade no quanto dá aos outros, mas no que é em seu núcleo. Quando uma mulher não reconhece seu valor, ela tolera comportamentos que a diminuem. Ela permanece em relacionamentos onde não é respeitada. Fica em silêncio quando é tratada de forma injusta. Aceita menos do que merece porque acredita que seu valor vem do quanto pode suportar. Mas resistência sem limites não é força, é negligência consigo mesma. Uma mulher que conhece seu valor entende que o amor não exige que ela se diminua. Ela não tolera desrespeito. Não permanece onde não é valorizada. Não aceita o mínimo daqueles que dizem se importar com ela. Ela entende que merece amor, respeito e honra, não pelo que faz, mas pelo que é. Uma mulher que conhece o seu valor não corre atrás, não implora por atenção, não pede para que alguém veja sua importância. Ela não tenta convencer as pessoas a amá-la, a ficar com ela ou a reconhecê-la. Ela se move com confiança,
sabendo que as pessoas certas reconhecerão seu valor sem que ela precise prová-lo. Ela não perde tempo tentando fazer com que pessoas que não têm capacidade de amá-la, amém. Ela não se apega a relacionamentos que a drenam apenas para evitar a solidão. Ela entende que a solidão é muito melhor do que estar cercada por pessoas que não veem seu valor. Ela se afasta de tudo que não está alinhado com o respeito e o amor que ela sabe que merece. Quando uma mulher reconhece seu valor, ela não permite mais que a culpa a manipule para se comprometer excessivamente. Ela entende que não é obrigada a dar sem limites para quem só tira dela. Ela não precisa dizer sim para tudo só para manter a ilusão de ser boazinha. Ela não sacrifica seu bem-estar só para manter a paz. Ela não tem mais medo de desapontar os outros se isso significar honrar a si mesma. Ela sabe que sua paz é mais importante do que ser agradável. Está disposta a ser incompreendida se isso significar ser fiel a si mesma. Uma mulher que sabe seu valor não diminui seus padrões para que os outros se sintam confortáveis. Ela não se contenta com menos do que merece por medo de ficar sozinha. Ela não compromete seus valores por uma companhia temporária. Ela não permite que a solidão a empurre para situações que não a servem. Ela entende que estar sozinha não é um castigo, mas uma oportunidade de crescer, curar e se tornar ainda mais forte. Ela não entra apressadamente em relacionamentos por desespero. Não se apega a pessoas que não a tratam bem. Não aceita comportamentos que contradizem o amor e o respeito que merece. Ela se afasta com confiança, sabendo que é digna de muito mais. Quando uma mulher realmente valoriza a si mesma, ela se comporta de forma diferente. Fala com autoridade, mantém a cabeça erguida. Não precisa provar nada a ninguém. Não busca a aprovação de quem não a respeita. Não perde tempo com pessoas que não apreciam sua presença. Não permite que se esgotem suas energias em relacionamentos que tiram mais do que dão. Ela entende que não é responsável por consertar pessoas que se recusam a mudar. Não carrega fardos que não são seus para carregar. Sabe que merece relacionamentos que a elevem, que a apoiem e a respeitem. Uma mulher que conhece seu valor não permite que a rejeição abale sua confiança. Ela não vê o fato de ser deixada de lado como um reflexo de seu valor. Não questiona seu valor só porque alguém não o viu. Ela entende que a rejeição é apenas uma reorientação para algo melhor. Sabe que se afastar de algo que não a serve é um sinal de força, não de fracasso. Ela não implora para que as pessoas permaneçam em sua vida. Não tenta forçar conexões que não são para ser. Libera o que não está alinhado com ela, confiando que o que é realmente para ela nunca exigirá que ela implore, corra atrás ou perca sua essência. Uma mulher que entende seu valor não permite mais que as pessoas a manipulem emocionalmente para que permaneça em situações tóxicas. Ela não deixa que a manipulação emocional a mantenha presa em relacionamentos que a drenam. Ela não se deixa mais afetar por palavras vazias. Não se contenta com promessas sem fundamento. Reconhece quando alguém está tentando tirar vantagem de sua bondade e não permite. Ela entende que dizer não não é ser rude, é necessário. Ela sabe que proteger sua paz não é egoísmo, é respeito próprio. Não dá espaço para pessoas que só querem acesso a ela quando lhes convém. Ela se retira de lugares onde não é valorizada. Não deixa ninguém fazê-la se sentir culpada por priorizar a si mesma. Uma mulher que conhece seu valor assume a responsabilidade por sua própria felicidade. Ela não coloca sua alegria nas mãos dos outros. Não espera que alguém a faça se sentir completa. Ela encontra satisfação dentro de si mesma. Sabe que não precisa de validação externa para se sentir inteira. Não permite que sua autoestima seja determinada por relacionamentos, conquistas ou pela opinião dos outros. Ela é confiante em quem é, independentemente de quem reconhece seu valor. Quando uma mulher entende seu valor, ela irradia uma energia diferente. Ela não age mais a partir de um lugar de medo ou insegurança, e deixa de tentar provar a si mesma. Ela não força conexões, não tenta ser tudo para todos. Ela se move com propósito, confiança e graça.
Não permite que ninguém a subestime e não perde tempo com relacionamentos que não estão alinhados com seus valores. Sabe que merece o melhor e se recusa a aceitar algo menor. Uma mulher que realmente conhece seu valor não teme deixar ir. Ela não se apega a pessoas que não deveriam estar em sua vida. Não tem medo de se afastar do que já não a serve. Ela confia que, ao liberar o que não é para ela, está criando espaço para algo maior. Entende que não perde nada ao escolher a si mesma. Sabe que honrar seu valor é a decisão mais poderosa que pode tomar. Segue em frente com confiança, sabendo que já é suficiente, já está completa, já está inteira, exatamente como é. Senhoras e senhores, chegou o momento de parar de ser a boa garota à custa da sua própria paz, felicidade e autoestima. A bondade é uma característica admirável, mas não quando leva ao sacrifício pessoal, a agradar os outros e viver a vida nos termos deles. Uma mulher que conhece seu valor não corre atrás de validação, não tolera desrespeito e não diminui a si mesma para se encaixar em espaços que nunca foram feitos para ela. Ela entende que a verdadeira força vem de estabelecer limites, priorizar a si mesma e se afastar de tudo que não está alinhado com seu valor. Pare de buscar a aprovação de pessoas que não a valorizam. Pare de investir em relacionamentos que a drenam. Pare de acreditar que seu valor é medido por quanto você pode dar, por quanto pode suportar ou por quanto consegue agradar os outros. Seu valor não é determinado pelo que você faz pelos outros, ele é inerente, inabalável e inegável. No momento em que você se apropriar dessa verdade, não se contentará mais com menos do que merece. Não sentirá mais culpa por escolher a si mesma. Não implorará mais por amor, atenção ou respeito. Não tolerará mais espaços onde não é valorizada. Este é o seu momento de se erguer, de reivindicar seu poder, de parar de ser a mulher que se curva e se quebra apenas para ser aceita. Deixe de ser a mulher que se coloca para baixo, e seja a mulher que se mantém ereta, sabendo que é suficiente do jeito que é, caminhe com confiança, sabendo que você merece amor, respeito e abundância, não pelo que faz, mas pelo que é. Quando você finalmente abraçar essa verdade, não será mais a boa garota. Você será a mulher forte que comanda sua vida com sabedoria, graça e autoestima inabalável. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se no canal e confira nossa playlist de crescimento espiritual.